nessa jornada eu tenho visto que muitas crianças, os pais já perceberam que não são crianças neurotípicas, mas no interior deles têm medo de fazer um diagnóstico de TEA ou de um outro transtorno e não fazem. Então isso não deixa de ser uma crença limitadora ou um preconceito que o pai tem dentro dele, e ele está só atrasando esse diagnóstico e fazendo com que o desenvolvimento do seu filho seja atrasado ou não seja nem possível. A incidência aumentou. Antigamente era uma incidência de 1 para 2 mil e hoje em dia está 1 para 52, tá? E aí as causas para isso, primeiro porque a gente está fazendo mais diagnóstico e diagnóstico de forma mais correta. Antigamente a gente só diagnosticava as formas graves, pacientes não verbais, que tinham muitas estereotipias, né, como balançar de troncos, flapping, bater de palmas. Então cada vez mais a gente diagnostica de forma precoce. E o DSM-5, ele passou a englobar tudo que era considerado, a gente pontuava de forma diferente, um autismo típico, de um atípico, por um Asperger, a gente colocou tudo dentro de um espectro. Isso quer dizer que a gente englobou formas leves e formas graves e associou várias etiologias. Então, com isso, você aumenta a possibilidade de diagnóstico também, por isso aumentam os casos. Então, a gente divide a causa genética do autismo basicamente em duas formas. Aquela forma que o autismo é sindrômico, ou seja, existem outras questões associadas ao autismo. A gente sabe que o autismo hoje, o transtorno do espectro autista, ele se trata principalmente de alterações da comunicação, da linguagem, da sociabilidade, né? Então, quando isso está associado a uma deficiência intelectual, né, que é aquele autismo clássico, que antigamente era mais disseminada a informação sobre ele, que a gente sabe que não é a maioria dos autismos são de alto funcionamento, mas quando existe essa deficiência intelectual associada, geralmente a gente está falando de uma síndrome genética, que o autismo é parte dela. Atualmente é possível diagnosticar por exames genéticos cerca de 50% dos casos de autismo, que são aqueles chamados autismos sindrômicos, que estão ligados a síndromes genéticas. Neste caso, são feitos 4 exames: o cariótipo, o CGH, o exoma e o sequenciamento completo. Então, esses outros 50% aí, entra a forma de herança que a gente chama de herança multifatorial, que não é um único defeito do DNA visto nesses exames que a gente conversou que causa o quadro clínico comportamental daquele paciente, né? É uma combinação multifatorial, que fala muito sobre todos os genes, vários genes tendo uma pequena influência, interação entre esses genes com pequenas influências e a interação com o ambiente também. Já sobre a prevalência por gênero, estatísticas atuais apontam que o transtorno do espectro do autismo é menos comum em meninas. A proporção é de quase 5 meninos para cada menina. Isso também já foi muito estudado e o que a gente observa é que em meninas, quando ocorre o autismo de alto funcionamento, elas naturalmente tendem a conseguir dar um jeitinho, digamos assim, porque as mulheres têm naturalmente uma habilidade social, uma habilidade empática mais prevalente do que os meninos. Então, muitas vezes as meninas ficam subdiagnosticadas. Atualmente já existe uma capacidade maior de diagnosticar meninas, mas principalmente 20 anos, 30 anos atrás, isso foi muito discutido, como as mulheres eram subdiagnosticadas, taxadas muitas vezes como mulheres frias, como mulheres esquisitas, como mulheres diferentes, mas que conseguiam trabalhar, que conseguiam se casar, que conseguiam criar filhos, né? Justamente pela maior habilidade social e aí, nesses casos do alto funcionamento, a ausência de deficiência cognitiva, de qualquer outro problema e tudo aquilo que a gente estimula a criança lá desde o primeiro ano de vida a saber se expressar, lidar com as dificuldades de expressão, com as dificuldades de linguagem, a menina lá atrás ela acaba conseguindo fazer isso quase que por si própria. Outro tema envolvendo pesquisas atuais e o autismo são as chamadas terapias alternativas. Em torno de 30% dos pacientes, eles usam terapias alternativas, né? Que seriam terapias alternativas? Tratamentos que não há evidências científicas, mas que podem ser prejudiciais. Então é muito importante que o médico explique sobre isso, né? Então, o uso de ômega 3, por exemplo, o Speak Smooth, o canabidiol, ozonoterapia,
fisioterapia, baroterapia, uso de suplementação vitamínica, dieta restrita em caseína ou em glúten. Atualmente, a aplicabilidade medicinal do canabidiol está se expandindo para dois lados, né? O lado das crises convulsivas, da epilepsia e o lado do autismo. Foi observado que o uso do canabidiol medicinal, além de diminuir a frequência das crises convulsivas, também de alguma forma tratava aquele comportamento que muitas vezes dificultava o estímulo, o aprendizado da criança. Mesmo ainda dividindo a opinião médica, o uso medicinal do canabidiol está se popularizando entre as famílias de autistas do Brasil. Anderson Matos é conselheiro do Conselho de Psicologia de Minas Gerais e integrante da AMA mais Mi, a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Assim, a gente vê relatos de crianças não verbais que eventualmente conseguem passar a se comunicar melhor, a criança que não tinha interação olhos nos olhos passa a ter, crianças que apresentam quadros de autoagressividade, esses quadros podem mudar completamente a ponto de desaparecer a autoagressividade. E a heteroagressividade, né, às vezes ela agride alguém também, eventualmente contribui nesse sentido, contribui no sentido do humor da criança, da interação, do modo geral, né, como eu disse, pode melhorar a psicomotricidade da criança, apetite da criança, a boa e velha larica que os maconheiros falam, né, daí a necessidade de desconstruir os preconceitos, porque dentro da cultura popular, as pessoas que usam maconha sabem muito bem o que é larica. Larica é um efeito colateral da cannabis que abriu o apetite. Isso pode ter aplicação clínica. E isso pode ter uma aplicação médica, que é o caso, inclusive, aqui, como eu estou dizendo a vocês, em crianças autistas, algumas têm suas questões com alimentação, dificuldades, né? Enfim, a cannabis pode contribuir para isso também, e pode contribuir no sono da criança, né? Mais restabelecedor. O autismo não tem cura, mas a busca por tratamento terapêutico, aliado aos estímulos com terapias cada vez mais eficazes, tem trazido muita esperança para as famílias. Ela sai do espectro quando aquele diagnóstico que foi dado precocemente, geralmente ele estava dentro dos 20% que a gente fez de forma incorreta, né? Então, o autismo ele não tem cura, ele tem uma melhora de função muito grande. E muitas vezes essa melhora de função faz com que o adulto tenha um trabalho, que seja um adulto muito funcional, que ele consiga socializar melhor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ave Maria, piena de gratia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto é o fruto do tuo seno, Jesus. Mas com 4 anos, ele praticamente já estava lendo. Eu sempre tive medo dele não gostar de leitura, não gostar de livros, então eu saía de casa e voltava sempre com uma coleção de livrinhos para ele. Era um livrinho simples, mas era o que ele mais gostava de brincar. Então eu via sempre o Mateus no meio de livros, sempre lendo para ele desde os 3 meses de idade, incentivando a leitura. E o Mateus, aí, assim, eu mostrava as letrinhas, né, T com A, tá, e ele foi vendo e de repente com 4 anos ele praticamente já estava lendo. Eu sempre entro no mundo do Mateus na hora que ele precisa. Por exemplo, eu já fui o Shrek, eu já fui... Hoje eu sou um bebezinho para ele. Um bebezinho assim, porque ele tem um casalzinho de primos que ele gosta muito, então é um neném. Então eu sou um neném hoje, ele é meu pai. Então aí ele chega para mim, ele me chama de Francisco. Aí eu falo, Chiquinho, me dá um beijo. Aí eu dou um beijo e falo para ele, então cuida do papai, do Chiquinho, me dá um beijo. Eu sempre tento entrar naquilo que ele está precisando, naquele momento, e daquilo eu tiro um jeito dele ganhar alguma coisa lá na frente. Papapá. Se você juntar as habilidades do autismo e dar a ele um estímulo certo, no tempo certo, da maneira certa, ele se torna uma criança de muito sucesso, assim, eu acho.